Boa tarde, pessoal. Hoje é 3 de julho de 2025, 17h35. Estamos na nossa jornada humanista de estudos do Origens do Totalitarismo da Hannah Arendt. Os 4 últimos encontros desse semestre, né? Que depois a gente vai ter um recesso. Sigam o cronograma, eu já deixei no WhatsApp. E mais uma vez a gente vai ter a generosa, inspirada. Já disse que Nazaré me lembra inspiração. E sempre que ela faz uma facilitação, a gente sai motivado e comovido. Hoje a gente vai facilitar o subitem 3, a aliança entre a ralé e o capital, está na página 218. E recomendo que vocês leiam algumas páginas por dia, principalmente aproveitando as férias que daqui a pouco vai chegar, né? A partir da penúltima semana de julho. E recebendo hoje mais uma participante, a estudante Mariana, que está motivada a nos acompanhar nessa jornada que vai até dezembro. Para quem não sabe, procure em YouTube Lançado no Mundo, que tem todos os encontros anteriores, e aí você pode, se você faltou, se você está chegando agora, você pode aproveitar as férias de julho para acompanhar as facilitações desde o começo, tá? Com vocês, a inspirada facilitação da Nazaré. Vamos ver, né, se vai estar inspirada mesmo, gente. Bom, vamos lá, eu vou tentar, então, compartilhar com vocês aqui a leitura que eu fiz dessa parte, a aliança entre a ralé e o capital, né? Acho que aqui algumas ideias que ela foi trabalhando nas partes anteriores vão ganhando um rumo, me parece, né? Mas sempre até um certo ponto, a gente fica esperando o que é que vem depois também, né? Mas aqui acho que ela retoma uma ideia que vem trabalhando desde o início dessa parte, né? Que é a ideia de que o imperialismo, quando ele passa a ocupar o cenário político, né? Lá no final do século XIX, nos anos 80, mais ou menos do século XIX, a partir do início da corrida para a África, ele foi inicialmente promovido por comerciantes, no início combatido pelos governos, né? E aclamado por uma parte surpreendentemente grande, segundo ela, das classes educadas. E isso porque parecia que o imperialismo seria uma panaceia aí para todos os males, e, de certo modo, ele foi correspondendo a expectativas de que ele resolvesse as questões, porque acabou por dar vida nova a forças e estruturas políticas e sociais que estavam ameaçadas, né? Então, por isso ela podia provocar aí um certo entusiasmo, né, em parcela das classes educadas, mas ao mesmo tempo a desconfiança dos governos, né? Porque os governos sabiam que os países estavam se desintegrando, né? Que o corpo político estava sendo destruído desde dentro e que apenas estavam ganhando tempo aí antes de morrer. Ela retoma uma outra ideia também, que ela já foi apresentando antes, que é a ideia da expansão imperialista, né, como válvula de escape para a produção excessiva de capital. Isso acho que quando eu falei daquela outra parte do prefácio, da parte inicial do imperialismo, a gente falou bastante disso, né? Então, à medida em que se produz um excesso de capital, um excesso de poupança, né, que não conseguia ser reinvestido dentro da própria nação, esse excesso de poupança fica condenado a uma certa ociosidade, né, porque
dentro da nação não tinha mais, onde não tinha mais nem matéria-prima e nem consumo, né, suficiente para que esse excesso de capital fosse reinvestido. A essa altura, os capitalistas, por conta das crises cíclicas e tal, já tinham entendido que o sistema econômico dependia da oferta e da procura, né? E que até então tinham vindo de dentro da nação. Eu acho que essa ideia que ela traz aqui, eu acho que é na página 219. Eu acho que é muito interessante. Aliás, eu acho que o capítulo, essa parte toda é bem interessante, porque eu acho que vai, de certo modo, desnudando um pouco essa voracidade intrínseca aí do capitalismo, né? Quer dizer, essa coisa de que precisa sempre de mais acumulação, né? E para fazer rodar esse motor da acumulação, é preciso muita destruição, né? Destruição de homens e destruição do planeta, enfim. Eu acho que. E aí ela vai, então, dizendo que o que tinha acontecido é que nas nações europeias, essa oferta e essa procura puderam acontecer dentro dos limites da nação, enquanto o sistema capitalista ainda não controlava todas as classes e toda a capacidade produtiva e de consumo da sociedade. Então, vai mostrando, quer dizer, que tem um processo histórico mesmo de que aí você pega, quer dizer, que o capitalismo vai se embrenhando, né, em toda a sociedade, e aí quando já tudo está submetido a sua capacidade de produção e de consumo, esses excedentes começam a ficar ociosos, né? E aí é daí que vem então a necessidade de que se busque em outros lugares essa oferta e essa procura, se busque oferecer, né, em outros lugares. E daí a expansão, então, capitalista como válvula de escape para esse capital acumulado. Acho interessante também que aqui ela fala de que os capitalistas, nesse momento, compreenderam que o roubo, né, a expropriação da terra, dos meios de produção, etc., né, que deram origem à acumulação primitiva de capital, teria que se repetir. Então, quer dizer, aí agora eles vão para outros lugares, né? Eu acho que ela, se a gente pensa que enfim, da passagem do feudalismo para o capitalismo, como é que isso foi acontecendo, as colônias na América, né? E como que isso, então, nesse período do imperialismo, de certo modo, a repetição, não do mesmo jeito, né? Mas do mesmo tipo de estratégia que é de expropriar outros dos seus bens, da sua terra, do seu lugar, para que a roda da acumulação pudesse rodar. Então, isso começa inicialmente com exportação de capital. Ela vai dizer, então, por isso que ela disse lá no comecinho de que o imperialismo foi promovido por comerciantes, porque inicialmente era só exportação de capital, sem expansão, sem controle político ainda, né? Era só comércio em terras estrangeiras. Comércios e outras coisas, né? Porque daí ela vai dizer de um período também de falcatruas, de escândalos financeiros, de especulação no mercado financeiro, dá o exemplo do escândalo do Panamá, né? Então, um período que promoveu muita falência, muita perda de dinheiro, né? Mas isso ainda não era
pelo que eu entendo do que ela diz, ainda não era o imperialismo. O imperialismo, então, num segundo momento, é a partir dessas perdas todas, né? Porque nesse primeiro momento, quando se exporta capital, quando se vai fazer investimento nos países estrangeiros, quando se vai jogar o dinheiro lá, sem o controle político e sem essa, né, sem essa expansão política, isso ainda não seria o imperialismo, mas a partir dessa experiência do comércio e da exportação de capital e do fracasso disso, né, com as falcatruas e com os escândalos e com as falências e tudo mais, é que se passou a considerar o uso da política e do governo nacional para proteger os capitalistas, né? Proteger as suas propriedades e proteger também dos riscos financeiros. Gente, eu não sei se eu falo demais, mas eu acho legal a gente olhar umas partezinhas do livro, sabe? Então, por exemplo, essas coisas, lá na página 220, no finalzinho da 220, começo da 221, ela diz assim: a exportação de dinheiro e o investimento no exterior não constituem por si o imperialismo e não levam necessariamente à expansão como mecanismo político. Ao se contentar em investir grande parte de sua propriedade em terras estrangeiras, mesmo que essa tendência fosse contra todas as tradições passadas do nacionalismo, os donos do capital supérfluo apenas confirmavam a sua alienação do corpo nacional, onde, de qualquer modo, eram parasitas. Só tornaram a fazer parte da vida da nação quando exigiram que o governo protegesse seus investimentos, depois que a fase inicial de falcatruas lhes abriu os olhos para o possível uso da política contra o risco do jogo. Então, aqui que nessa virada aqui que a gente pode começar a pensar, então, de fato, no imperialismo, né? Quando o governo passa a ser envolvido nesse processo de expansão. E aí não é só exportação de capital, mas é expansão política mesmo, né? E aí é interessante porque também nesse contexto ela vai falar dos homens, dos donos do capital supérfluo, que vão eles mesmos se tornando supérfluos, já que eles deixam de exercer a sua função social, né, verdadeira, de produção, né, mesmo que fosse uma função de produção baseada na exploração de outros, né? Enfim. E aí, nessa ideia do supérfluo, né, o capital supérfluo, que é aquele capital excedente que vai se tornando ocioso, que não tem destino produtivo dentro da nação e que depois então vai buscar o destino fora dela. Então, além do capital supérfluo, do próprio capitalista que vai se tornando supérfluo também, né? Esse capitalista que tenta fazer o dinheiro gerar dinheiro e tal, ela vai chamar atenção para um outro subproduto do capitalismo, que ela diz literalmente o lixo humano, né? O lixo humano que cada crise, seguindo-se invariavelmente a cada período de crescimento individual, eliminava permanentemente da sociedade produtiva. Então, isso que, assim, para mim, vai construindo essa imagem mesmo dessa coisa devoradora, né? Dessa coisa voraz que vai acumulando e que vai produzindo pessoas e coisas supérfluas, né? Acho que a gente ajuda a entender muitas coisas.
Então, esses homens também, né, homens inclusive da classe trabalhadora e tal, que vão se tornando permanentemente ociosos, também vão se tornando supérfluos para a própria comunidade, né? E ameaçam a comunidade, porque são aqueles que não trabalham, então você tem aumento de delinquência, quer dizer, situações sociais complicadas que ameaçavam a própria comunidade. E são essas pessoas, né, que passam a ser exportadas entre aspas, né, junto com o próprio capital. Então, ajudaram aí a povoar, segundo ela, o Canadá, a Austrália, os Estados Unidos. Eu vou ler mais um trechinho, na página 222. O fato novo da era imperialista foi, então, né, que essas duas forças supérfluas, o capital supérfluo e a mão de obra supérflua, uniram-se e juntos abandonaram seus países. O conceito de expansão, a exportação da força do governo e a anexação de todo o território em que cidadãos tivessem investido a sua riqueza ou seu trabalho parecia a única alternativa para as crescentes perdas econômicas e demográficas. O imperialismo e sua ideia de expansão ilimitada pareciam oferecer um remédio permanente para um mal permanente, né? E com isso, então, iam convencendo aí setores cada vez mais amplos, né, da Europa. Ela fala, né, dizendo que é irônico o fato de que o primeiro país em que se conjugaram a riqueza supérflua e o homem supérfluo também estava se tornando supérfluo. E aí ela fala da África do Sul, né, o caso da África do Sul, que tinha sido tomada pelos britânicos no início do século XIX, pelo interesse pelo caminho marítimo para as Índias, né? Mas, no final desse mesmo século XIX aí, isso foi se tornando necessário, porque tinha sido construído o Canal de Suez e também tinha havido a conquista administrativa do Egito, então já não precisava mais dessa passagem pela África do Sul. E aí o que acontece é que, de novo, ela diz, a particular ironia e, de certo modo, a circunstância simbólica que inesperadamente transformaram a África do Sul no campo de cultura do imperialismo residem na própria natureza de sua súbita atração, né? Quando estava prestes a se tornar um país supérfluo para o capitalismo, né? Se descobre lá as jazidas de diamantes e as minas de ouro nas décadas de 70 e 80 do século XIX. E aí o novo desejo de lucro a qualquer preço coincidiu pela primeira vez com a velha caça à fortuna. Então aqui eu acho que é bem interessante, porque eu acho que é uma situação em que ela mostra como é que a coisa acontecia realmente, quer dizer, de que aliança entre capital e ralé ela está falando, né? Porque aí garimpeiros, aventureiros e a escória das grandes cidades emigraram para o continente negro, juntamente com o capital dos países industrialmente desenvolvidos. E aí, de agora em diante, a ralé, gerada pela monstruosa acumulação de capital, acompanhava sua genitora ideológica nessas viagens de descoberta, nas quais nada era descoberto, a não ser novas possibilidades de investimento. Os donos de capital supérfluo eram os únicos que podiam usar os homens supérfluos vindos dos quatro cantos do mundo. Juntos estabeleceram o primeiro paraíso de parasitas, cujo sangue vital era o ouro.
o imperialismo, produto de dinheiro supérfluo, de gente supérflua, iniciou sua surpreendente carreira produzindo bens dos mais supérfluos e irreais. Eu acho que isso também é bem forte aqui, né, nesse capítulo. Bom, enfim, essa panaceia da expansão, né, a ideia de que a expansão resolveria todos os problemas, não, ela vai mostrando para a gente que isso não se aplicava só ao capital, ao excedente acumulado, ao capital, que ela está chamando aqui de supérfluo, né, e aos homens supérfluos, que já estavam lá fora da nação. A Hannah Arendt vai relatar a cumplicidade de todos os partidos nas empreitadas imperialistas, os partidos da Europa e tal, e a fraca oposição popular e dos socialistas a essas empreitadas. E aí ela diz que tal estado de coisas não podia ser explicado só por oportunismo e suborno, embora esses existissem, né? Porque ela vai dizer que povo e estadistas, eles compartilhavam a convicção de que o corpo nacional estava totalmente cindido pela luta de classes, de forma a colocar a coesão do país em risco. Então, aí vem a ideia também da expansão imperialista como tábua de salvação da nação, né? Então, não era só remédio para o excedente de capital, não era só remédio para ocupar os homens supérfluos, né? Mas ela também era remédio para essa nação cindida, né? Uma vez que ela vai reavivar, aí, de certo modo, o nacionalismo, né? Essa expansão imperialista. Aí ela diz, na página 224, novamente a expansão surgia como tábua de salvação, se e enquanto pudesse proporcionar um interesse comum para a nação como um todo. E foi principalmente por esse motivo que se permitiu que os imperialistas se tornassem parasitas do patriotismo, né? Desde o começo, a aventura do imperialismo, a expansão, pareceu uma solução eterna, porque a expansão era concebida como um fenômeno ilimitado. Além disso, o imperialismo não era uma aventura no sentido comum, porque ele dependia menos de lemas nacionalistas que da base aparentemente mais sólida de interesses econômicos. Aí ela diz, numa sociedade de interesses em conflito, que era o que estava acontecendo, né, nas nações, onde o bem comum é identificado com a soma total dos interesses individuais, a expansão como tal tinha a aparência de possível interesse comum da nação como um todo. Como as classes proprietárias e dominantes haviam persuadido a todos que o interesse econômico e a paixão pela propriedade formam uma base firme para o corpo político, até mesmo estadistas não imperialistas eram facilmente persuadidos quando se divisava no horizonte um interesse econômico comum. Então, quer dizer, aí são acho que essas três coisas, né? Então, resolve o problema do capital, resolve o problema dos homens supérfluos e ainda por cima se torna tábua de salvação do próprio país, da própria ideia de nação, quando coloca um objetivo comum para as diferentes classes, né? Bom, aí ela vai dizer, eu vou tentar ser mais rápida, que o nacionalismo descambou aí para o imperialismo, e que dessa forma, né? E como é que ele faz isso? Quer dizer, porque esse nacionalismo, a gente falou um pouco disso também, né? A ideia de Estado-nação como
uma coisa que oposta à ideia do imperialismo, como que essas duas coisas não eram compatíveis e como já desde o começo ela está falando que o imperialismo vai destruir o Estado-nação, né? Esse abismo, né, entre nacionalismo e imperialismo, ele acabou sendo transposto por aquilo que ela chama de nacionalismo tribal e pelo racismo, né? Pela dominação, então, de um povo pelo outro. Enfim, e é nesse movimento que a expansão imperialista, então, vai dando nova vida ao nacionalismo e vai sendo aceita como um instrumento de política nacional, né? E nesse processo, o que a gente vai vendo? Quer dizer, se lá no começo os governos tinham desconfiança em relação aos investimentos, né, de capital no exterior, tinham desconfiança em relação a esse processo de expansão, eles vão... Isso vai, de certo modo, se dissolvendo na ideia do interesse comum, né? E aí uma coisa que eu acho interessante é que, conforme ela vai descrevendo, para mim, vai ficando muito, muito claro também como que os interesses dos capitalistas vão se tornando interesse das nações, né? Quer dizer, como é que eles conseguem convencer a todos de que os seus próprios interesses são os interesses da nação. Para ir finalizando, então, né, a Hannah Arendt vai dizer para a gente que essa aliança ralé e capital, então, está na origem, né, de toda a política imperialista. Ela vai falar um pouco da composição da ralé, né, como sendo aquele refúgio de todas as classes, não é de uma classe em particular, né, mas são os homens supérfluos das diferentes classes, e que não pode ser identificada de maneira alguma com o crescimento da classe trabalhadora e nem mesmo com o povo, né? Ralé não é povo, enfim. Mas como um subproduto da própria sociedade burguesa, que produz o supérfluo, né? Ela produz excedente de capital e produz supérfluo nessa relação. Isso que eu achei que ficou muito bem marcado nesse capítulo e que, para mim, é uma chave bacana para a gente entender o que a gente vive também, né? E aí, como subproduto da sociedade burguesa, a ralé nunca se separa dela por completo, né? Aí ela vai falar também de uma admiração, quer dizer, a alta sociedade vai nutrir uma certa admiração pelo submundo, vai estabelecer relações íntimas, né, com o submundo, num processo de recuo crescente nas questões morais, um crescimento também de um cinismo anárquico, segundo ela, na alta sociedade, né? Então, embora, né, ela vá mostrando que há muitos princípios que são comuns, né? Deixa eu ver aqui uma coisa que eu marquei. Já estou no finalzinho, tá, gente? Embora, então, exista essa admiração, e embora a gente vá ver que tem princípios comuns aí entre a burguesia e a ralé, né? São os interesses econômicos da burguesia que vão levá-la a recorrer abertamente à escória, especialmente na Alemanha. Ela fala disso na página 229, quando ela diz
de que foi principalmente devido à experiência adquirida pela burguesia durante as crises e depressões anteriores ao imperialismo, que a alta sociedade finalmente confessou estar pronta a aceitar a mudança revolucionária de padrões morais sugeridas pelo realismo de Hobbes, ora novamente propostas pela Ralé e por seus líderes. Mas, né, foi, na verdade, a necessidade econômica que foi mais eficaz para persuadir a burguesia a abandonar as coibições da tradição ocidental e que levou a burguesia alemã, especialmente, a arrancar a máscara de hipocrisia e confessar abertamente seu parentesco com a escória, recorrendo expressamente a ela para defender seus interesses de proprietários. Bom, então, eu acho que é um pouco isso que a gente foi vendo durante o capítulo. Então, assim, de todo modo, como subproduto do capitalismo, há entre a ralé e a burguesia um relacionamento também de princípios, né? Que vão culminar aí nas ideologias imperialistas e nos movimentos totalitários. E aí, nesse sentido, essa aliança do capital com a ralé é vista pela Arendt como algo que traz à tona o problema do racismo, né? E ela finaliza o capítulo da seguinte forma, eu vou ler de novo para vocês. Se for verdade que somos dominados, 231, tá, gente? Se for verdade que somos dominados pelo processo de Hobbes de infindável acúmulo de poder, então a organização da ralé levará inevitavelmente à transformação de nações em raças, pois nas condições da sociedade acumuladora, não existe outro elo de ligação entre os indivíduos, já que no próprio processo de acúmulo de poder e expansão, os homens estão perdendo todas as demais conexões com os seus semelhantes. O racismo pode destruir não só o mundo ocidental, mas toda a civilização humana. Quando os russos se tornaram eslavos, quando os franceses assumiram o papel de comandantes da mão de obra negra, quando os ingleses viraram homens brancos, do mesmo modo como durante certo período todos os alemães viraram arianos, então essas mudanças significaram o fim do homem ocidental. Pois não importa o que digam os cientistas, a raça é, do ponto de vista político, não o começo da humanidade, mas o seu fim. Não a origem dos povos, mas o seu declínio. Não o nascimento natural do homem, mas a sua morte antinatural. É isso. Muito obrigado, Nazaré, em nome do nosso coletivo. Eu sinto que o texto vai indo num crescendo, né? Vai tocando, vai comovendo, né? A experiência de ler esse livro é muito tocante. E, de certa forma, esse capítulo abre o prenúncio de toda a questão racial, né? Que vem nos próximos, né? Eu já estou antevendo, tá, gente? Como eu estou os 2 capítulos na frente. Ela faz a genealogia do racismo de todos os pensadores, né? Racistas e como isso vai criando uma rede intrincada, né? Que a gente pode, às vezes, como psicólogo, imaginar uma mente, né, uma mentalidade racista, mas ela mostra a historicidade dessa coxa de retalhos dos preconceitos, né? Eu estou terrivelmente encantado com o imperialismo, segundo a Hannah Arendt. É ao mesmo tempo terrível e como ela é uma escritora magnífica, né? Pessoal, eu deixei o link da presença já várias vezes para vocês. Agora vamos no nosso debate. Eu não tenho muito o que acrescentar da minha parte, não. Em geral, eu falo muito. Primeiro que a exposição da Nazaré foi muito generosa, né? Segundo, conseguindo narrar com detalhes essas figuras todas, essa pluralidade dessa experiência quase trágica do imperialismo destrutiva, né? O que eu estou sentindo aqui, eu tô aprendendo como é
como é que a expansão imperialista, na verdade, representa a destruição das nações, né? Isso daí eu não tinha essa noção, gente, não tinha noção vaga, parecia uma acidentalidade, né? Destrói a natureza, cria colônias, parecia uma coisa assim, no mau sentido da palavra, corriqueira, mas o livro está me dando essa densidade, né? Essa consciência de como isso é um dispositivo cruel, político, né? Uma destinação civilizatória mesquinha, né? A humanidade poderia ter trilhões de outras destinações e está tudo meio que encravado numa destinação quase trágica, né? E está me ajudando a supor outras formas de pensar, né? Eu acho que isso é muito bom, né? Quando um livro, numa escrita sobre uma experiência tétrica, né, terrível, inspira, inspira uma democracia, né? Uma autodemocracia, né? Porque a gente tem que cuidar do fascismo, o fascismo que está em nós, né, gente? Eu acho que o imperialismo que está em nós, né? E aí a gente está contaminado por isso, né? Toda a humanidade está contaminada por esse vírus do imperialismo, né? É muito bom a gente, através da leitura, se imunizar, resistir, né? Dentro da gente mesmo, né? Uma internalidade que vem de fora, né? Que vem do império. Alguém quer comentar, gente? Obrigado, Nazaré, novamente. Sou fã das suas facilitações, estou declarando aqui, registrando aqui no YouTube, tá? Eu sou fã de todas, tá, gente? Mas eu tenho que registrar o meu fascínio pela facilitação da Nazaré. Lembrando que semana que vem tem o Johnny, né? Johnny tá aí, né? Confirmando, Johnny, semana que vem? O Johnny confirmou com vários dedinhos. Quem quer comentar, gente? Mariana, você que veio pela. Tem duas Marianas, tem uma que está vindo pela primeira vez. Se quiser abrir a câmera para mostrar a carinha para a gente, tem gente aqui do Brasil inteiro, Mariana. Posso abrir aqui rapidinho? Deixa eu me arrumar. Passar a maquiagem, pentear o cabelo. Oi, Mariana. Oi, gente. Boa tarde, boa noite já. Muito bom estar aqui pela primeira vez. Eu gostei muito desse espaço aqui, de como foi tudo. Sabe, eu achei muito fluido. Sim, sim. Seja bem-vindo. A partir do exemplo da Nazaré, temos 4 facilitações faltando lá em novembro. Ou seja, já vai dar uns 3, 4, 5 meses para você se preparar. Tá? Beleza. Seja bem-vindo. Quem quer comentar, gente? Sei que o frio está nos deixando introspectivos, com exceção de Teresina, que está 39 graus. Como é que quem não leu, quem leu, comenta o que leu, quem não leu, comenta a percepção. Né? Natane, por favor, seja bem-vinda. Bom, boa tarde a todos, boa noite. Então, vou partilhar um pouco, né, da minha percepção, né, do que eu senti, do que eu pensei durante a leitura, né, e de ouvir aí vocês trazendo, né. Eu senti que nesse capítulo a Hannah Arendt trouxe palavras mais fortes, assim, sabe? Eu me senti impactada por algumas palavras, umas frases. Não que ela já não tenha feito isso nos outros capítulos, né? Outros subitens, né? Mas nesse, assim, quando ela vai trazendo, assim, a questão de gente supérflua, sabe? De lixo, né? Acumulado, assim, assim, foi me chamando a atenção mesmo. Essa coisa, né, do descarte, de tudo ser, né, descartável, assim. E aí me veio a impressão, né, quando
eu tava lendo de novo, ela foi falando do Hobbes, e aí de repente eu falei, gente, esse Hobbes, eu falei, gente, é o Thomas Hobbes. Será que é o Thomas Hobbes que ela tá falando mesmo? Eu não tinha captado que era o Thomas Hobbes. E aí eu lembrei daquela aquela frase dele, clássica, do que o homem é o lobo do homem, né? E aí tudo fez sentido mais ainda do que ela tava trazendo, né? Quando ela fala dessa espécie, assim, de naturalização, né, do homem, assim, né, que é natural, né, que o homem guerreie, né, contra uns com os outros, assim, e em busca da sobrevivência, né, e aí eu fiquei pensando, né, assim, não sei se faz sentido para vocês, né, eu queria até ver o que vocês acham, de que o imperialismo vai tornando, né, desde aí, assim, tudo voltado para economia, né? Então tudo se torna economia, tudo é compra, venda e acúmulo, né? Nós, né? As coisas somos, né? Nos tornamos coisas e aí eu fiquei pensando, nossa, mas né, tem tudo a ver com hoje, e aí, assim, as guerras que ainda existem hoje, eu ficava assim, gente, mas até hoje as pessoas não desenvolveram um mínimo de humanidade, né? Pessoas, não as pessoas que estão lá no poder, vamos dizer assim, né? E aí eu, nossa, mas eles, sei lá, né, não teve uma pequena, um desejo, assim, nesse sentido, né, e aí eu lendo a Hannah, né, igual o Fernando falou, assim, me veio essa grande percepção, né, de que é isso, assim, imperialismo, né, veio contaminando até hoje, está aí. E aí eu vejo, quando eu vejo uma guerra e vejo por que a África até hoje parece, eu olho para a África e falo, gente, a África parece que não sai do lugar, sabe? Como assim, né? Mas é claro, né? Enfim, eles usou outra palavra na para falar da África, que eles eram outra frase que eu achei também muito assim forte. Uma pilha de alguma coisa, pilhagem de territórios alheios, né? Achei aqui, degradação permanente de povos estrangeiros, assim. Então, e eles se tornaram, né, pura exploração, assim, né? Então, por isso que eles não, né, não saem do lugar, porque para sair do lugar eles teriam que entrar nessa mentalidade do imperialismo, né, e começar a acumular e expandir, o que é algo que eu não sei se é possível mesmo. Então, fiquei pensando nessa coisa, né, do descarte, que a gente sabe que muitos autores já falaram para nós, né, o Bauman já falou para nós, né, o Heidegger trouxe a questão da era da técnica, mas na hora que a Hannah Arendt vai trazer isso, né, eu fiquei pensando nessa coisa da economia, e aí a gente parece que não é isso, somos produtos, né, já somos produtos há muito tempo, assim, em torno do acúmulo, né, de riqueza, assim, né, de quem está aí nesse desejo de expansão. É isso, gente. Obrigado pela emocionada partilha, Natânia. Fiz umas observações ali na mensagem. Mais alguém, pessoal? É um texto denso, mas é tão vibrante, né? Assim, é contraditória a vibração que desperta, né? Porque né, a gente paga o preço da consciência, né? Mas é vibrante, né? Faz vibrar, né? Mexe, é meio sísmico, né? Nazaré. Oi, Nazaré. Pois é, eu acho que mexe mesmo, né? E eu fico pensando nessas questões que a Natane trouxe, eu acho que é isso mesmo, eu também compartilho dessa mesma compreensão, e fiquei pensando muito do jeito que você começou falando, Natane, das palavras que ela usa, né? Da força das palavras, assim, que parece que vai. Como é que eu vou dizer? Não suaviza nada, né? Vai na lata, né? E vai colocando para a gente essa coisa
como ela é, né? Quer dizer, que é roubo, que é expropriação, que é pilhagem, né? Que é escória, que é. E aí, se a gente vai pensando, eu fico pensando muito também nas coisas que a gente tem vivido, né? Desde o nosso governo anterior aí, as coisas que a gente tem vivido. É, é, como que as coisas vão ficando cada vez mais descaradas, eu diria, né? E isso às vezes me espanta ainda. Me espanta, por exemplo, o congresso que o Fernando falou aqui. Eu falo, gente, como é que eles podem falar tão abertamente essas coisas todas que eles estão falando aí dessa negociata terrível, né? E aí a gente fica com saudades do Ulisses Guimarães e tal. Falo, bom, eu acho que ajuda a entender, né? Os nomes que ela vai dando todos aí no capítulo vão ajudando a entender, né? Claro que teria que recontextualizar isso tudo, mas eu fico olhando e vejo, não é um desvio, né? Não é uma coisa que parece ser inerente mesmo dessa roda que gira, produzindo acumulação e produzindo isso tudo, né? O supérfluo, a ralé, enfim. É isso. Nazaré, porque é uma engrenagem, né? É, Engrenagem de corpos, né? sim, E se a pessoa ela para de fazer girar essa engrenagem perversa, ela é descartada, né? O político também é descartado, né? O político corrupto, se ele não retroalimenta essa rede de. Não estou dizendo que isso é uma fatalidade, tá, gente? Porque a pessoa pode, de repente, mudar sua ética e buscar outros princípios. Eu estou fazendo a má empatia de me colocar no lugar da pessoa que aderiu de corpo e alma à corrupção, né? Pode ver, tem muitos políticos que há 4 anos atrás já foram descartados, né? E outros estão vindo no lugar, né? Tem presidentes que hoje estão sendo descartados, enfim, né? E outros políticos estão ocupando o lugar, porque é uma engrenagem, né? Que não pode cessar, né? Entendeu? E na cabeça da pessoa da extrema direita ele tem que se piorar, né? Ele tem que se piorar, sim, né? sim, Da maneira do Hobbes, né? Ele tem que produzir dominação infinita. Por isso que a gente que é mais jovial, porque tem os jovens e tem os joviais, né? Nós somos joviais, né? A gente lembra do passado, né? Gente, no passado o Brasil era terrível, a gente acaba tendo saudosismo do Ulisses Guimarães, né? No Brasil nunca a política foi flor que se cheira, mas a gente fica com nostalgia, né? para ver onde que a gente Para chegou. ver onde a gente chegou. É, Um panteão do Ulisses Guimarães aqui. A tua fala é muito coerente, né? Para ver, né? Vai escavando, né? Parece que tem um buraco mais embaixo, porque é um vampirismo, né? Uma sucção, né? Um sumidouro, né? Parece que é uma destruição sem fim, né? isso é o que mais me impacta, eu acho, nesse capítulo. Desculpa, eu vou parar de falar, mas isso eu acho que é o que mais me impacta, porque é isso, coisas que a gente fica achando que são distorções, que são deturpações de alguma coisa, ela vem e diz para a gente, não, isso aqui é parte dessa É um coisa, projeto civilizatório, é isso, há, né? há séculos já, né? Sim. Então, Né? assim, não é como se a gente não soubesse, né? Não, é o peso da consciência, né? Mas o como ela coloca isso aqui vai incluindo muitas coisas, eu acho. Como se esse fosse a única possibilidade civilizatória. Isso daí, eu não tinha essa dimensão antes de ler esse livro. Eu achava que era tudo meio conjuntural, tinha talvez uma visão mais psicológica de que eram seres humanos perversos, e junto uma corja de perversos. Não, isso é um projeto. O imperialismo é um projeto civilizatório, que se impõe como se fosse o único, né? Possível, né? E aí a gente vai buscar o céu na outra vida. Natânia? Oi, Natânia.
Ai, eu tô terminando de rir da sua fala, Fernando. Assim, né, na verdade, não é nem pra rir, né? É um riso trágico. Mas, assim, eu pensando, né, como vocês estavam trazendo, né, de ser algo que é escancarado, né? Eu também acho que é isso mesmo, né? Mas acho que nós estamos aqui pensando e refletindo, né? E para aqueles que não estão, assim, sabe quando te dá um choque de realidade, gente? Olha só, é isso que está acontecendo realmente, né? Assim, vocês estão percebendo, né? Nós estamos podendo estar aqui pensando e refletindo sobre isso, aqueles que estão só produzindo, né? Sendo produto. Nós somos o produto, mas temos um momento de pensar para podermos não ser, né? E aí é quando ela vai falar no final, né, que nós estamos nos separando, né? Nós não estamos criando conexões entre nós, né? Porque esse modo de ser nos separa, né, inevitavelmente, porque nós não nos olhamos assim realmente, né, para o interesse do outro, para o que o outro quer, para os seus direitos, né, enfim, nas suas diferenças. Então, fez mais sentido ainda quando vocês falaram dessa roda que gira, né? E aí vira uma guerra mesmo entre nós, né? Porque eu não importo mesmo com o outro, tanto faz, né? Não tenho tempo para pensar no outro, né? Preciso produzir. Então, quando ela fala dessa separação, também fez todo sentido, assim. Obrigado, Natane. Estamos compondo o nosso coletivo aqui. Mais alguém quer compartilhar percepções ou leituras? Sempre digo, se leu, compartilha a leitura. Se não leu, compartilha a percepção. Senão, daqui a pouco a gente já está encaminhando para a nossa finalização, certo? Boa tarde, né? Também tem. André, saiba que você não falou demais, tá? Que fala demais sou eu. Você falou bem, Nazaré, você falou bem. Você não foi que nem eu, foi politicamente desnecessária. Né? Você falou coisas boas e essenciais, eu que falo demais. Mas, assim, eu fiquei com a sensação, né? De fato, esse capítulo ele começou a dar uma certa sensação de náusea, sabe? Aquela ideia que a gente faz parte de um processo em curso que, na verdade, está dando muito certo, né? A gente tem uma certa noção, né, de que a política ela não está dando certo, né? Quando a gente vota, quando a gente elege deputados, prefeitos, presidentes, seja lá o que for, né? A gente tem aqui essa sensação que eles não estão fazendo o trabalho deles. Não, pelo contrário, né? Aparentemente eles estão fazendo o trabalho dele, né? Que é perpetuar as condições de exploração, né? E nesse sentido, né, a gente está vendo cada vez mais, né, o quanto o imperialismo ele também está alcançando os seus limites, né? Porque não há mais espaço na Terra para expandir. Cada vez mais a mão de obra se torna desnecessária, né? A gente toda todo esse medo de ser substituído pela inteligência artificial, por mais que ele não seja próximo, né, assim, entre aspas, né, ele é real. Com a aprimoração das tecnologias, você necessita de menos pessoas menos qualificadas para realizar os trabalhos, né? E você precisa cada vez mais de uma mão de obra mais especializada, que vai ser subcontratada, né? E que vai gerar cada vez mais uma massa de pessoas supérfluas, né? Por outro, paralelamente com isso, né, a própria massa dos capitalistas também estão se tornando supérfluas. Né? A gente está vendo agora, né, os CEOs, né, estão virando celebridades, né, entre várias aspas. Né? E não é apenas celebridade, cara, mas eles também estão vendo que não tem mais
necessidade de você ter alguém que tem dinheiro fazer alguma coisa. Nas empresas, por exemplo, gente, o que o CEO faz? Nada. 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 Ele vai lá de vez em quando fazer aquela palestra motivacional sobre como ser um bom líder e crescer a sua empresa, né? Vai virar coach, né? O coach de todas as empresas. Né? É horrível. Cara, acho que assim, acho que a gente está no próximo prato finalmente! Eu tô esperando desde o primeiro dia ele vai falar alguma coisa. Que você parece pra mim que essa cara linda, por favor, fale. Obrigado, Guilherme. Boa tarde, Elisa. Boa Boa noite. tarde. Boa noite, gente. Não, eu queria falar que eu fiquei muito impactada também. Vocês estão me ouvindo bem? Muito bem. Com o conceito da ralé. Porque, para mim, antes de ler, para mim a ralé era simplesmente tipo a plebe, né? Pessoas pobres. Mas não, a ralé, né, pela Hannah Arendt, que eu entendi, não sei se eu entendi corretamente, são meio que indivíduos alienados, né? Ressentidos e excluídos meio da vida política, né? E isso direciona, tipo, esse grupo a um sentimento de ódio, né? Tanto que daí ela comenta como as minorias, o ódio pelas minorias e também pelo antissemitismo. Eu fiquei muito impactada, tipo, com esse conceito realmente de ralé. Eu também, Elisa, eu achava que ralé era sinônimo de pobres. São os pobres de alma, né? São os pobres de alma, os ralés. Enfim, né? Gente, ontem eu vi que está falando de mudanças de massa e de exclusão, lixo humano. Daqui a pouco não vai ter nem comércio mais na internet, vocês estão sabendo? Você não vai entrar, você não vai ter site de internet mais para você comprar teu sapato, comprar teu remédio, comprar teu carro importado. Por quê? Você vai pôr no Google, quero comprar um sapato. O Google que vai diretamente, entendeu? O Google vai fazer e não vai. Esses sites de lojas vão perder o sentido. É o Google que vai fazer a pesquisa de inteligência artificial. Você vai pôr, quero um sapato. Ele vai pesquisar para você direto na primeira página do Google e vai te escolher e vai comprar. Então, até as lojas virtuais, a gente está falando shopping, está decadente, até as lojas virtuais estão ameaçadas. Mas alguém quer facilitar alguma coisa, gente? Esse dia maravilhoso, cada dia que passa, nosso encontro fica melhor, que a gente vai ficando à O vontade, dia né? não tá maravilhoso, Fernando. Aí você está fazendo um certo exagero. O dia está muito quente e muito frio. Dependendo do lugar que você está. Mas assim, o Não, que me vem o a questão encontro é agora, maravilhoso. É o encontro. o encontro, o dia não. Essa prova, faça sol, faça chuva, o encontro é maravilhoso. Não, Calor ou frio, eu vou fazer uma poesia assim. O encontro emerge maravilhoso. você Podemos realmente é sinalizar, gente? Não, eu quero falar. Deixa eu Ah, você quer falar? Você gentilmente deu espaço para Elisa. Olha, eu era um cavaleiro, né? Não, eu tinha terminado a minha frase, mas eu tenho uma resposta agora, porque é assim que funciona a coisa, né? E, e agora eu me esqueci do que eu ia falar. Não, mas o que me veio o que me veio à cabeça é pensar, gente, o quanto essa comodificação ela tem seu preço, sabe? Você sabe o que mais vale ultimamente em questão monetária? Informações, sabe? A nossa privacidade é tudo o que nós temos de resto. E é exatamente isso que todas as empresas elas querem. Quando você aceita aceitar esse cookie, isso é pior que um pacto com o diabo. Porque o diabo, ele só quer a tua alma no final de cumprir, né? Não, as empresas, elas querem você o tempo todo. Por quê? Porque a gente tem isso, por exemplo, pega um Facebook, um Instagram, sabe? O que essas empresas querem é que você olhe para uma tela. Você veja as propagandas dela, né? Para ela saber o como e o que ela tem que fazer para vender e para que você interaja, sabe? Gente, acho que ter um celular é tipo carregar um portal do inferno no bolso, né? Mas
exatamente o ponto de que a produção ela não tem mais tanto peso. Gente, o que se vende agora é tempo. O que se vende agora é dados, sabe? E é isso que movimenta tudo. Gente, isso é literalmente transformar a vida concreta em material. Literalmente. É viver sem peso, sabe? E pior do que viver sem peso, né? É viver sem peso com preço. Né? É para onde estão se expandindo agora, é aí, né? Vem a expansão, vem para cima da privacidade, Ou a devassidade também, porque hoje em dia as pessoas produzem exposições, né? Se expõem, né? Sim. Não é à toa que o próximo livro da Hannah Arendt é a condição humana, gente. Ela vai falar do fim do espaço privado lá. O que muda. Não, gente, se vocês quiserem, o ano que vem a gente estudou a condição humana, o Fanon. A gente estava pensando, né? Fernando, estudar a condição humana é algo que a gente demora uns 3 anos. Você já viu o tamanho daquele livro? Não. A condição humana, ele é um pouco maior ainda, é bem pouco. Mas ele é bem maior do que esse tempo, cara. Nossa. Bom, ele é grossão, cara. a gente está pensando em estudar o Fanon. Qual que era o livro do Fanon que a gente... eu estava recomendando a gente não cair naquilo que todo mundo lê, né? Estudar ou Alienação e Liberdade ou Condenados da Terra. Porque a gente está num movimento muito inclusivo na universidade, da questão negra, né? Étnico-racial, melhor dizendo. Seria uma boa proposta para o ano que vem. A gente vai amadurecendo a ideia. Obrigado, Guilherme, pela sua fala sempre generosa, solidária. Mais alguém, pessoal? Então, gente, estamos finalizando a nossa partilha de hoje. De novo, seja bem-vinda à segunda Mariana, porque aqui já tinha uma Mariana, né? E a gente continua semana que vem. Esse encontro vai estar disponível no YouTube Lançado no Mundo em breve, tá? Agradecendo todos os extensionistas que estão colaborando com a gravação e ordenação desse projeto, tá? Vou parar a gravação, um grande abraço. Quem quiser conversar um pouco, a gente conversa, tá? Até semana que vem com a magistral facilitação do Johnny. Abração. Tchau, obrigada, gente.